Meu nome é Geraldo Ventura. Vamos ver nessa videoaula, aula número 2, continuação aí de derivada. Essa aula se destina a aluno do terceiro ano de segundo grau. Quem fez a definição de derivada foi Cauchy, ele que definiu a derivada. É, Dado o intervalo AB com a função contínua, né, a derivada não é nada mais nada menos do que a tangente desse ângulo, né, que a reta tangenciando forma com eixo das abscissas, um determinado ponto. Obviamente, para cada ponto, né, nós vamos ter um valor da derivada diferente. Aqui a derivada é nula, não tem inclinação. Então, essa inclinação aí é o que nós chamamos de derivada. Ok? Isso nós vimos na aula número 1. Esse matemático Bolzano, ele verificou que Cauchy estava errado, né, ao dizer que se a função fosse contínua, ela ia possuir uma derivada. Então, por exemplo, a função módulo de x definida no intervalo de menos 1 até 1, ela é uma função contínua. Você consegue pegar o lápis aqui, ó, transcrever sobre a trajetória sem retirar o lápis, né, do papel. Ela não tem interrupção nenhuma. Essa função ela é contínua. Só que ela não admite derivada. Não tem como você, por exemplo, nesse ponto aqui, traçar uma reta tangente a esse gráfico. Futuramente nós vamos ver o que é ponto crítico de uma função. Então, Bolzano falou isso. Nem toda função contínua admite derivada. O objetivo dessa aula é para fixar as regras de derivadas, né? Então aqui nós não vamos demonstrar as regras. Toda regra ela pode ser demonstrada com esse limite aqui da aula anterior. F' de x é igual ao limite de f de x0 mais ΔX menos o f de x0 dividido por ΔX quando ΔX tende para zero. Na aula passada nós fizemos a derivada num ponto. Esse ΔX aqui é um incremento, um intervalozinho, né? Então, através desse limite, você consegue todas as regras de derivadas. Então, o objetivo dessa aula é saber como é que se usa as regras de derivadas, ok? É uma coisa bastante simples, apesar de ser uma aula bem chata. Então, f' de x é igual a zero se a função for constante. Então, se você tiver um gráfico de uma função constante, que é um número, né? Ela é uma reta paralela ao eixo x, não tem inclinação. Então, por isso que a derivada é zero. Exemplo, se f de x é igual a 7, a derivada de f de x é zero. F' de x é igual a zero. Se for menos 5 terços, a derivada de menos 5 terços também é um número, zero. Então, essa é a primeira regra. A derivada da potência. Se você tiver uma função f de x igual a x elevado a enésima, com n pertencente ao conjunto dos reais, a derivada f' de x é n vezes x elevado a n menos 1. Então, essa aqui é a regrinha. Exemplo, se f de x é igual a 7x ao cubo, basta você repetir a função, aqui de amarelo, você repete a função, toma o expoente, multiplica pela base, ou então pela função, e subtrai no expoente. Então, muito simples, você pega o expoente, que é 3, multiplica a função dada por esse número 3 e subtrai uma unidade no expoente. Você pode fazer isso direto. Então, 3 vezes 7, 21. 3 menos 1, 2. Então, 21x ao quadrado. Então, muito simples. 3 vezes 7, 21. Subtrai do expoente 3 uma unidade. 3 menos 1, 2. Muito simples. Todo aluno em geral dá conta disso. F de x é igual a raiz cúbica de x. Ora, isso aqui não é uma potência, isso aqui é uma raiz. Então eu vou fazer o inverso. O inverso da potência é a raiz. Radiciação. Então, no expoente aqui do x é 1. Então vai ficar x elevado a 1 terço. Esse expoente vira um numerador da potência, o expoente da potência, né? E esse índice passa a ser o denominador. Então, x elevado a 1 terço. Agora eu aplico a definição. 1 terço, que multiplica a função dada, tá vendo aqui de amarelo, subtraindo um expoente. Então, 1 terço menos 1 é igual a menos 2 terços. Obviamente, tem que tirar o mínimo múltiplo comum, né? Então, aí nós temos a derivada. Outro exemplo. F de x é igual a 1 sobre x elevado ao cubo. Vou aplicar o inverso multiplicativo do número. Vou trocar o numerador com o denominador. Então, o x vai para o numerador, o 1 vem para o denominador, o expoente muda de sinal. Chama-se inverso multiplicativo do número. E agora eu aplico a definição. Menos 3, que multiplica x elevado a menos 3, subtrai de 1. Então, menos 3 com menos 1 é menos 4. Vamos para lá, resultado lá da derivada. Se eu quiser colocar em forma de fração, eu volto esse x para o denominador, o expoente muda de sinal.
A derivada da função seno é o cosseno. E a derivada da função cosseno é menos o seno de x. Essa função é uma função simples. Ela não é uma função composta. Na próxima aula nós vamos ver derivadas de funções compostas. Aí essas aulas ficam mais interessantes. Então esse argumento aqui é só o x. Não soma com nada, não subtrai com nada. Então é uma função simples. Então a derivada de 5 seno de x é 5 cosseno. E a derivada de menos 4 cosseno de x, a derivada do cosseno é menos o seno. Então menos vezes menos vai virar mais. Mais 4 seno de x aqui, ó. Muito simples. Todo aluno em geral costuma dar conta disso aí e o professor na hora da prova ele dá essas regrinhas, né? Você só tem que saber usar, né? A derivada da soma de uma função u mais uma função v, ou então de uma função u menos uma função v. Então é u' mais v', ou então u' menos v'. Exemplos. F de x igual a 4 cosseno x menos 7x ao cubo. Ora, isso aqui é uma função trigonométrica, isso aqui é uma função potência. Então a derivada do cosseno é menos o seno. E aqui 3 vezes 7, 21. 21x elevado ao quadrado, porque subtrai 1 no expoente. Ó. 3 menos 1, 2. Aqui são várias potências, soma de várias potências. 3 vezes 4, 12, 12x ao quadrado. 12x, 2x, subtrai 1. E 1 vezes menos 3 é menos 3. Subtrai 1 fica x0. Todo número elevado a zero vale 1. E a função da constante é zero. Né? Então, está lá. 12x ao quadrado mais 2x menos 3. Derivada do produto de uma função y igual a u vezes v é u' mais uv'. Então eu tenho uma função aqui potência e uma função trigonométrica. Então é feito da seguinte maneira: você faz a derivada da potência, multiplica pela função seno, mais a função potência, vezes a derivada da função seno, que é u'v mais uv'. Que é a regra que está aqui, que você tem que decorar. Aqui eu faço 3 vezes 4, 12, 12x. E a derivada do seno é o cosseno. Olha lá, ó, derivada do seno, cosseno. 3 vezes 4, 12. 12x ao quadrado, subtrai 1 no expoente. Cosseno vezes seno. Então, derivada do cosseno vezes o seno, mais o cosseno vezes a derivada do seno. Ó, a derivada do cosseno é menos o seno, e a derivada do seno é o cosseno. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. E fica assim. Vou pular esse exemplo aqui e vou direto para a derivada de um quociente de duas funções. Então, u sobre v com v diferente de zero, ou seja, o denominador não pode ser zero. Então, a derivada vai ser u'x vezes v de x menos u de x vezes v' de x dividido por v ao quadrado. Ou seja, se for uma função u sobre v, vai ser u'v menos uv' sobre v ao quadrado. Então, isso aqui é o derivado de um quociente. Exemplo. Isso aqui é o numerador, isso aqui é o denominador. Então, é a derivada do numerador, está aqui essa linha, vezes o denominador, menos o numerador, que se repete, vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Sempre assim, o numerador, derivada dele, vezes o denominador. E o numerador vezes a derivada do denominador, com o denominador ao quadrado. Ora, a derivada de 4x menos 5 é 4, e a derivada de x mais 2 é 1. 4 vezes x é 4x, 4 vezes 2 é 8. E 1 vezes menos 4 vezes menos 5 é 4x menos 5. 4x eu cancelo com 4x. Vai ficar 8 menos menos 5. Menos vezes menos é mais, então fica 8 mais 5. 8 mais 5, 13. Aqui, ó, menos multiplicado por menos é mais. 13. Então, 13 sobre x mais 2 ao quadrado. Outro exemplo. Derivada do cosseno vezes o denominador. Menos o cosseno vezes a derivada do denominador. Com o denominador ao quadrado. Ora, a derivada do cosseno é menos o seno. E a derivada de 5x ao quadrado mais 2x é 10x. E aí você multiplica. Né? Opa, você multiplica o seno por isso aqui e 10x por cosseno. Que não vai chegar a lugar nenhum, porque não tem como você simplificar isso aqui em formas trigonométricas, ajeitar isso aqui de forma que fique um número redondo. Então foi feita a derivada dessa maneira, derivada do cosseno menos o seno. E a derivada de 5x ao quadrado mais 2, que é 10x. Né? Então sempre assim.
a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador com o denominador ao quadrado. Até a próxima videoaula.